Fala aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do meu CH Hipnocast. Para quem ainda não me conhece, sou o Carlos Henrique, sou dentista, hipnoterapeuta e também trabalho com programação neurolinguística. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial. E a gente vai conversar bastante sobre este tema tão atual na odontologia. Senhoras e senhores, com vocês, Patrícia Sato. Olá, tudo bem? Tudo Muito jóia? prazer. Obrigado, Patrícia. Obrigado por ter aceito o convite. Que honra estar aqui, né? Podendo partilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência. Legal. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu sei que o tempo é corrido, né? Você achou um espaço na agenda para estar dividindo seu conhecimento e para mim isso aqui é valioso, tá? Te acho referência na área e por isso fiz o convite com todo carinho. Eu sei que o conteúdo que você tem vai ajudar muito os nossos colegas dentistas e empreendedores, enfim, que tem essa visão diferente. Tá? Eu espero poder contribuir, sim, porque isso é uma coisa que está dentro dos meus propósitos de vida. Bacana. E me conta um pouquinho, quem é Patrícia Sato? Olha, Patrícia Sato, ela é uma longa história, né? Tenho 41 anos, tenho quase 21 anos de formada. Então, eu me formei muito cedo, né, na odontologia. Eu entrei na faculdade com 16 aninhos. Nossa. E saí quando eu estava completando 21. Então, quando eu me vi com 21 anos, né, responsável por uma vida, eu falei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo, né? E sempre, nunca, não foi a minha ideia assim de criança. Quando eu crescer eu quero ser dentista. Na verdade eu era atleta. Você fazia o quê? Eu jogava handebol profissional. Legal. Né? Então eu jogava handebol, minha mãe, professora de educação física, então ela sempre incentivou muito, né, o esporte. E eu era atleta profissional. E quando eu estava, acho que no terceiro colegial mais ou menos, eu jogava profissional e aí eu machuquei o joelho. E eu tive que operar, colocar pino, né, e tudo, ligamento cruzado anterior, menisco. E aí minha mãe falou, e aí, você vai fazer o quê? E eu queria fazer educação física. Eu queria seguir, né? E aí eu falei, não, mãe, não vai dar certo. Como é que eu vou fazer educação física assim, desse jeito, né? E aí eu tava me recuperando da cirurgia, tudo. E aí eu falei, não, vou fazer odonto. Eu gosto de mexer com trabalhos manuais, essas coisas. Normalmente as pessoas falam, não, porque fulano é dentista, eu conheci, porque minha família, não tem nenhum dentista na minha família. Foi uma coisa assim, E aí na minha cabeça era fazer a faculdade, fazer especialização em odontologia do esporte, né, e seguir. Sempre voltado para a área esportiva. Imagina, a gente acha que é isso, e aí depois a vida vai mudando, né, e você vai fazendo outras escolhas, né. Hoje eu sou especialista em odontopediatria, né, mas legal. Eu não atuo mais, né, mas uma vez já especialista ou uma vez formada, a gente não deixa de ser, né. Mas hoje eu atendo, assim, 100% da minha vida é voltado à harmonização orofacial, que já tem 9 anos que eu atuo nessa área, né? E na época, o dentista não podia nem fazer a toxina botulínica, né? Sim. Que é o famoso Botox. Eu lembro que era exclusivo do cirurgião plástico, né? Da dermato ali. Isso. E pelo Conselho Federal de Odonto, né? Nós não podíamos fazer. E aí depois, né? Com a classe odontológica se uniu, né? Aí hoje tem uma especialidade reconhecida, né? Que é a harmonização orofacial. E o orofacial é específico para o dentista, né? Porque o dentista é o que atua dentro da boca, né? E fora agora tem essa especialidade. Né? Então é reconhecida hoje, né, essa especialidade. Eu sou especialista em harmonização orofacial, então assim, minha vida ela gira em torno, né, da harmonização orofacial. Então foi uma área que me encantou muito, porque eu estava com algumas questões de saúde. Foi que eu optei por reduzir um pouco a carga da odontopediatria e porque eu tinha uma clínica também. Eu morei em Salvador, né, por 12 anos da minha vida. Isso que eu ia te perguntar, da onde que você sempre veio foi? Essa ideia. Você era de lá e veio pra cá? Ou você era daqui? Não, eu sou daqui. Aí quando eu tinha 22 aninhos, eu fui pra lá, com a mala nas costas. Sério? Tentar a vida lá? Fui com a mala nas costas e aí minha mãe, que muito batalhadora, né, professora de educação física, criou 3 filhos praticamente sozinha, né? Meu pai, ele nunca foi assim, aquele pai presente, né? Em ajudar em nada, nem financeiramente. Aí eu falei para ela, mãe, recebi uma proposta. O que você acha? Aí ela falou, filha, o que eu pude fazer por você, eu já fiz.
agora é com você. Eu acho que você tem que ir. Se não der certo, você volta e tá tudo certo. E aí eu fui com a ideia de ficar, sei lá, uns 2 anos. E aí acabei ficando 12. E isso você tinha a proposta do quê? Eu fui para ser responsável técnica de uma clínica Sim. odontológica lá. Na verdade, era uma clínica daqui que estava abrindo filial lá. Aí eu fui, fiquei 2 anos nessa clínica e depois eu montei a minha. Aí eu tinha um quadro de mais ou menos 8, 9 dentistas. Né? Fiquei uma clínica de 9, tinham 4 salas. E eu fazia odontopediatria, né? E fazia parte do gerenciamento mesmo da clínica. E lá você era gestora, atendia a odontopediatria, comandava todo mundo. Sim. Eu tinha uma sócia, né? Aí nós nos dividíamos. Mas aí depois que teve o primeiro curso de harmonização, ainda estava bem no começo, aquela briga de mercado, né? Eu fiz e foi amor à primeira vista. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí que tá me encantando. E o que te encantou? Foi porque eu estava numa fase de autoconhecimento. Eu estava numa fase de autoconhecimento e a harmonização, ela me despertou, né, a olhar para mim, a me conhecer, para poder entender o outro. E entender o que o outro trazia de sentimento e de emoção. Nossa, né? Que legal. Então, assim, porque a harmonização ela é muito ligada, não é a parte estética. A parte estética é só um detalhe. Mas quando a gente entende aquela emoção do que o paciente traz para você, você consegue entregar um trabalho alcançando a expectativa desse paciente, né? Então, assim, aí quando eu comecei a me entender realmente, comecei a estudar comportamento humano, né? Entender sobre gestão de pessoas, gestão de emoção. Aí eu comecei a entender o outro. Aí as coisas foram se encaixando e fazendo sentido. Então, o que fez você mudar, você era odontopediatra, gestora, e conheceu a Hoff. Sim. Certo? Até então já tinha já era harmonização orofacial, na época ou não? Já era, mas assim, ainda estava bem no começo, muitos dentistas ainda estavam assim, bem, assim, não estavam achando que ia dar certo. Sim. Né? Achavam que assim, não, isso aí não vai rolar. Isso daí é só fogo de palha, não vai acontecer, né? E aí eu falei, não, eu acho que esse negócio vai rolar sim. Aquilo, seria uma questão de olhar o outro com outros olhos, aquilo que você acabou de falar, que a odontopediatria não te dava isso. Na verdade, assim, eu falo que eu aprendi uma coisa, a gente tem que seguir o caminho que tem coração. Sim. E não que a odontopediatria não tinha meu coração, com certeza tinha. Eu sempre atendi, cuidei de todas as crianças. É que assim, a odontopediatria, você dificilmente cuida de uma criança que vai sentar na cadeira tranquila, cruzar as perninhas, abrir a boquinha, né? Então, assim, a gente tem que ter toda uma psicologia por trás disso, e não só da criança, principalmente dos pais. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso, de pessoas. Sempre, meu negócio são pessoas mesmo. Só que por conta de joelho machucado, aí eu torci o outro joelho. Aí eu não sei se tem a ver com handball ou com anos atendendo, né? A nossa profissão, a gente precisa estar muito bem fisicamente, Sim. Né? Então eu acabei desenvolvendo 6 hérnias de disco. Nossa. Então, assim, eu falei, opa, peraí. Aí nessa fase do autoconhecimento, onde você não tem para onde olhar, porque você está parecendo que tem formiguinha ali na zona de conforto e você precisa sair para se conhecer, para entender melhor das suas emoções. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa estranha. O que está acontecendo? Né? Então aí eu voltei para mim, falei, vamos entender o porquê que já não está mais fazendo tanto sentido e não está brilhando tanto seus olhos, né? A odontopediatria. Talvez porque eu acho que eu cheguei num nível que eu atendia com dor, né? Então, já tive algumas internações, tomando morfina para poder segurar a dor da coluna. Sim. Vários ortopedistas indicando cirurgia e eu não queria operar, então eu não operei. Né? Hoje eu tô bem, mas assim, eu tenho que cuidar sempre e tal, enfim. Só que aí eu olhei a Hoff como um novo passo, né? Um novo ciclo. Ela te dá uma nova dinâmica. Sim, né? e Você sai teoricamente do mocho, né, do consumo de horas, da troca de horas trabalhadas, e vai para uma escala maior. Sim. Né? E mais assim, ou menos isso que te dá, que faz mais sentido para sua vida.
Na verdade é que assim, a odontopediatria era muito físico também, Sim. né? Então eu tinha que estar bem fisicamente para poder cuidar daquela criança. Quem é dentista, meu caro amigo dentista, sabe muito bem do que a gente está falando. Atender, olha, os odontopediatras estão de parabéns por tudo que enfrentam. Às vezes o pai e a mãe, quando vai levar o seu filho numa clínica, quando o dentista cobra um valor pelo seu trabalho, pelo seu esforço, acaba que os pais não entendem o porquê daquele valor. E sim, tem muito valor agregado. E até você, pai e mãe que está vendo esse podcast, esse episódio, que tenha um olhar diferente para essa especialidade tão maravilhosa que é a odontopediatria. A odontopediatria, exatamente. Hoje eu vejo que a odontopediatria, ela cresceu muito, né? Então, assim, as crianças, elas já chegam no consultório sem tanto medo, sem tanto trauma, né? Então, assim, tudo é um trabalho, né? Eu lembro mesmo, quando eu passei com o odontopediatra quando criança, foi um terror. E parece que tem o cheiro do cimento endodôntico, sempre tem em clínica. Você vai sentir aquele cheiro. Já me dava trauma. Porque eu lembrava do dentista que fez uma extração. Aquela lembrança. E esse é o problema. Né? Hoje em dia, com avanços da odontologia, das práticas da odontopediatria em si, consegue meio que quebrar esses traumas. Já tem tudo um conceito para a criança, né? Ficar mais tranquila. Eu notei que eu atendendo crianças, tudo, eu comecei a me entender e ver que meu negócio era pessoas. Que a odontologia, ela é só um canal para eu chegar até as pessoas. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, na odontopediatria, eu brincava com os pacientes, e aí chegou um paciente assim, fiquei, sei lá, 6 meses tratando dele. Era assim, o primeiro dia ele não entrava na sala de jeito nenhum, parecia o Homem-Aranha preso na porta para não entrar e não queria saber da tia Pati. E aí foi evoluindo, chegou no final ele já entrava sem o pai, sem a mãe, e entrava de mão dada comigo. Olha que né? legal. E uma das últimas consultas que ele é um menino que assim, eu vou levar para sempre na minha vida. Ele falou assim para mim: tia Pati, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu falei: já? O que você quer ser quando crescer? Ele é dentista. Eu falei: mentira. E ele assim, ele tinha a boquinha toda cheia de cárie, canalzinho para fazer, dente para tirar. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? O que te fez chegar a essa conclusão, né? Que você vai querer ser dentista quando crescer, para eu trabalhar com você e te ajudar a cuidar de outras crianças. Olha que legal. Né? Então, assim, para mim já valeu. Sabe? Porque através, eu nunca cheguei e falei nada, né? A criança tirou essas próprias conclusões. Então, eu acho que a gente está nesse mundo para fazer a diferença. Sim. Né? Então, a gente está vivendo hoje por propósitos, né? Exatamente. Se você não tem um propósito para qualquer coisa, não importa a sua especialidade, se você não tem um propósito, de nada vale. Você só está trocando o seu tempo por dinheiro. Exatamente. Você vai virar num ciclo que não. Você não vai ter amor. Vai chegar uma hora que a conta ela vai fechar e não é no bom sentido. É onde começa o consultório fechar, perde amor pela profissão, vai fazer outra coisa. A odonto não é para mim, não. A odonto, ela te dá, sim, oportunidade de ganho, de satisfação, tanto que você é prova disso. Né? Você teve seus ciclos em todas as etapas ali, como gestora, como odontopediatra, lidou com pessoas e se encontrou na harmonização. Sim. E é um caminho que, não tem fim. Porque você vai ligando situações e pessoas e vai mexendo com a emoção dos outros. Todas aquelas pessoas que vêm até você, você mexe com a emoção de alguma forma. Claro, com certeza. Isso que a Hoff é interessante, que é aquilo que a gente já conversou antes, que a pessoa vem com um problema emocional, de autoestima, e acredita que a função da harmonização vai devolver tudo isso a ela. É aquilo que a gente conversou previamente. Às vezes a pessoa está com outro problema, uma conversa, entender a emoção do cliente e tal. E tudo isso ela vai levar para a vida dela. Não necessariamente a aplicação de botox, não, é sobre a vida dela. É o que eu falo, eu acho que eu, como dentista e hoje trabalhando na harmonização, eu me sinto como um canal. Né? Eu me sinto como um canal para chegar, a harmonização chegar até a pessoa. Né? Mas aí, assim, uma primeira consulta, você estava até falando agora entre questões de valores, né? Existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Sim. Né? Preço é aquilo que você... é o produto, o preço. E o valor é aquilo que você agrega em volta disso. Então, eu falo para os meus alunos, falo, olha, não é uma bonequinha que vai sentar. É uma pessoa, um ser humano que tem sentimento, que tem emoções, que tem vontades, que tem expectativas. O que você vai fazer com isso? Né? Então, eu faço essa pergunta muito para mim.
sempre, em qualquer situação da minha vida. É uma dica até que eu falo que assim, eu acho que o silêncio, né, que eu falo muito do silêncio proativo, né? Quem fala muito isso é o psiquiatra Augusto Cury, eu gosto demais dele, e ele fala, o silêncio proativo é a melhor coisa. Então assim, você recebeu uma informação, pensa, raciocina, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essa informação ela é importante, eu vou fazer o que com essa informação, né? Então eu acho que tudo na vida começa a fazer sentido quando você faz a gestão da sua emoção. Sim. E você fazendo a gestão da sua emoção, você consegue ajudar o outro a fazer a gestão da emoção dele. Então chega um paciente hoje, fazem 9 anos que eu faço harmonização. Né? Hoje 100% do meu tempo é voltado para harmonização, tanto atendendo o paciente, como também no instituto que eu tenho, o Sato Institute, que é uma escola, né, de não só de harmonização, mas uma escola não só para dentistas também, né, mas hoje biomédico, farmacêutico, enfermeiro, o próprio dentista também, esteticista. Então muita gente está fazendo hoje a harmonização, né, tanto facial como corporal. E então eu me divido com isso. E aí todo mundo, seja aluno, seja paciente, seja professor, seja colega, tem as questões emocionais. E quando você destrava essas questões emocionais, parece que a pessoa se encontra de uma forma que foi o que aconteceu comigo. Né? Enquanto eu não sabia o que eu queria, meu propósito, era porque eu não me conhecia. Depois que eu passei a me conhecer de verdade e entender quais eram os meus propósitos de vida dentro, né, da minha história, aí as coisas começaram a funcionar. Então parece que foi tipo uma conexão, Nossa, né? Tudo vai se encaixando, né? E o legal, você chegou a fazer hipnoterapia já ou não? Em si mesma? Eu já fiz, mas assim, nem sei falar muito disso, então, entendeu? é legal que tudo isso que você está, né, relatando aqui pra gente são princípios da hipnoterapia, né? Dar essa liberdade emocional para as pessoas que não se encontram, seja qualquer profissão, né? Não só o dentista, mas tem profissões hoje que sobrecarregam muitas pessoas, tem seus problemas em casa, seus problemas de relação com outros parentes e vira uma bomba. Sim. Né? E é mais ou menos esse é o propósito do nosso podcast, é poder ter relato de pessoas que passaram por cenários desse nível, conseguiram ter o desbloqueio, entender as emoções e hoje conseguem um alto nível, que é o seu caso. Que bacana. Então, olha, meus amigos, que legal, um bom exemplo da Patrícia aqui pra gente, contando sobre como é a visão dela para superar bloqueios, superar problemas relacionados ao trabalho, a visão que ela passa com os seus clientes, e tem muito a ver com a hipnoterapia, e eu acho muito legal isso, é um baita do conteúdo. E sabe que a gente vai no médico quando tá com dor, sei lá, quando tá com dor de dente, você vai no dentista. Quando você tá com problema no estômago, você vai no gastro, né? E assim vai. Só que quando você tá com alguma questão emocional que você não sabe lidar, ou um problema, seja ele profissional, pessoal, familiar, enfim, a gente guarda pra gente. Sim. Né? E tem que trabalhar isso. Exatamente. Você tem que ir no médico da saúde mental. Né? Então, assim, não o médico em si, o psiquiatra, mas de repente a terapia. E não a terapia em si, psicólogo, né? Que muitas vezes é o que o pessoal pensa. É buscar algo. É buscar alternativa. Que vai te isso, fazer... porque às vezes a pessoa fala psicólogo, aí a pessoa pensa, cara, mas eu não tô louco. Isso vai no psiquiatra, nossa, eu não quero, não é. Que tá tudo bem também você ser assim, você pensar dessa forma, mas o que vai fazer sentido para você se você passar a olhar um pouquinho mais, com mais carinho para você poder destravar algumas coisas que você tem, para você poder prosperar, não estou falando financeiramente, prosperar como pessoa, como ser humano, né? Eu acho que a gente, cada dia eu acordo todos os dias para ser 1% melhor, né? Eu acho que essa é a minha missão, né, de vida, porque eu acho que a vida tá tão doida, tão corrida, e aí você vê as pessoas querendo subir em cima das outras, querendo ser melhores que as outras, mas não existe isso, né? Na minha concepção não existe ninguém melhor que ninguém, né? Eu acho que você tem que lutar para ser melhor que você mesmo todos os dias. A luta diária é consigo mesmo. É consigo mesmo, exatamente. Você venceu, porque aquilo, como tem bloqueios, bloqueio é o quê? É uma etapa que eu preciso vencer, entender e resolver. Surgirão outros. Sim, com certeza. E eu vejo que muitas vezes a pessoa brinca, né? Aquela frase lá, se não é pelo amor, é pela dor, né? Para aprender e tal, amadurecer. Essa fase que eu parei para olhar e olhei para mim, para o meu interior e falei, bom, agora eu preciso, alguma coisa eu tenho que fazer.
porque eu não tô feliz assim. Esse caminho não tá tendo o meu coração, meu amor, minha dedicação, que eu sempre tenho esse perfil de se vai fazer, faça bem feito, né? Sim. Talvez pela minha criação oriental, né? De tudo muito certinho. E eu falei, nossa, eu não tô feliz. Aí eu não tava feliz com a sociedade, não tava feliz no relacionamento, que eu tava noiva, não tava feliz na minha profissão, né? E eu falei, nossa, gente, o que tá acontecendo? Falei, mas eu sou, né, autora da minha história, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu preciso fazer escolhas, né? Então, Legal. eu fui lá, eu lembro até hoje, eu conto isso para todo mundo. Eu morava em Salvador, eu peguei um papel, uma caneta e fui ver o pôr do sol lá no Farol da Barra. E aí, para mim, uma imagem assim que eu mais gosto. E aí eu sentei lá e pontuei os pontos negativos, os pontos positivos, e o ponto negativo eu quase virei a folha. Mas eu falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E aí eu descobri que eu estava com depressão. Nossa. E aí eu fui pedir ajuda, eu tenho um primo que é médico, né? E ele, nossa, me deu um suporte muito bacana. E aí eu fui atrás para cuidar e tudo, e foi aí. Sabe quando você vai no fundo do poço? Só que você não sabe o motivo? E aí depois você olha, quando você olha, você fala, nossa, gente, era isso? E aí você tá lá no fundo do poço, tem uma alavanca assim, sabe? Você vai para cima e você fala, nossa, aí você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. E aí eu falei, não, agora eu quero me conhecer. Agora eu quero me conhecer. E aí eu fui para vários cursos de inteligência emocional, de liderança, né? E então, assim, foi o que fez sentido para mim. Então, se eu fizer hoje esse curso, provavelmente a minha cabeça vai ser outra, porque a minha maturidade é outra, né? As fases da vida são diferentes, né? E aí eu falei, não, aí eu fui mudando tudo. Terminei relacionamento, terminei a sociedade, Você morava em foi tendo Salvador. ação, né? Exatamente. Às vezes o fundo do poço te dá a oportunidade de se refletir, né? Se você tá no fundo do poço e não tá refletindo, é um bom lugar para você refletir, porque não, Exatamente. talvez não tenha mais fundo, E né? assim, eu acho que como uma dica, eu acho que a gente precisa respeitar o nosso tempo, Sim. né? O nosso tempo, ele não é igual ao tempo do outro, nem nada. É entender se aquilo faz sentido para você. Se aquele caminho tem coração, meu, se joga. Se aquele caminho não tem coração, tem alguma trava, alguma coisa, para pensar, analisa, né? E refaz tudo, não tem problema, né? O importante, assim, eu acho que eu falo, né? Eu tenho uma obrigação comigo mesma, que é ser feliz, Sim, é o mínimo. né? Então, Mínimo. assim, é uma obrigação que eu não abro mão, é algo inegociável. Né? Então eu preciso fazer escolhas, só que muitas vezes essas escolhas não vai me fazer tão feliz. Eu poderia achar né, que eu me faria feliz e de repente eu chego lá e não faz. E aí? Ué, volta? Qual Não tem o problema problema? nem eu recomeçar, não Né? tem problema. A minha criação, minha mãe, assim, claro, minha mãe é maravilhosa, graças a Deus eu tenho ela aqui ainda, e ela faz, né, deu do melhor, tudo que ela pôde dar pra gente, né, e principalmente os valores, ética, caráter, né, então minha mãe é uma referência, assim, pra mim, de ser humano, e ela sempre falava muito assim, faça as coisas, faça direito, senão vai fazer de novo. Sim. E eu ficava brava, né? Adolescente, imagina. Vai lavar o banheiro. Aí lava o banheiro. Olha, se não lavar direito, vai lavar de novo, hein? Hoje eu falo, nossa, que bom que ela me ensinou isso. Talvez se não tivesse Né? ensinado, você Exatamente. patinaria nos mesmos E hoje, erros. eu aprendendo, eu sabendo isso, como eu sou líder, né? Então, assim, eu acabo liderando dessa forma no sentido do acolhimento. Então, eu vou ensinar porque eu sei fazer. E aí depois eu vou poder, né, pontuar, cobrar, enfim, porque eu já entendi, a pessoa já entendeu, não é chegar e mandar fazer, né? Não é assim que funciona, mas eu acho que nós somos quem somos por conta da história que a gente teve de Sim, vida, não tem né? como mudar. Exatamente. É o formato Hoje, que a vida deu pra gente, lapidou. exatamente. Por mais que façamos escolhas, né, lá atrás, e essas escolhas de repente foram inconscientes, né? Ou eu não sabia se era isso ou não, eu fui para esse lado e tudo. Eu acho que são escolhas que tudo vale para a vida, né? A gente sempre aprende e amadurece, né? E a Hoff, ela chegou nesse momento, né? Quando eu estava assim, renascendo. Quando eu estava renascendo das cinzas, a fênix, aí eu comecei a olhar com os olhos do coração. Falei, tá, o que faz sentido para mim? Aí voltei a estudar, que eu gostava muito sempre gostei muito de estudar e tudo. E aí as portas foram se abrindo, as oportunidades foram vindo, né? E comecei a dar aula
nunca pensei na vida que eu fosse gostar disso, né? Hoje tem gente que fala, pelo amor de Deus, você Deu aula a vida precisa, toda. você tem que dar aula sim, não sei o que e tal, porque teve uma outra época que eu fiquei afastada, né? Não, você tem que voltar para dar aula. Não, você tem que dar porque você tem um dom, você tem um talento muito. E eu, nossa senhora, sério? Né? Então isso foi uma coisa que eu não imaginava. Que é natural, né? Às vezes não tem explicação para aquilo que é natural, né? Exatamente. Às vezes o momento da vida acaba ofuscando um pouco, Sim. mas o que é natural ele vai surgir. Eu não, acho não que importa. é por isso que a gente tem que ser grato a tudo, sabe? Sim. A tudo. Os momentos bons, os momentos nem tão bons, eles são muito importantes, porque eles fazem a gente amadurecer, né? E a gente vai lapidando, né? Nós vamos nos lapidando e nos tornando quem nós gostaríamos realmente de ser, né? Eu acho que concordo plenamente. essa é a lei, né? Olha, por que seria interessante o dentista trabalhar com harmonização orofacial hoje? Olha, quando eu comecei a fazer harmonização, o dentista não podia nem fazer o Botox, né? Que Sim. todo mundo conhece como Botox, mas só pra gente explicar. O Botox, ele é uma marca, né? Uma marca de uma empresa chamada Allergan, né? Então foi o primeiro que chegou aqui no mercado e tal. Inclusive foi o primeiro medicamento, né, que foi visto como como paralisar musculatura e tudo, que foram médicos que descobriram quem era estrábico. Então, tinham pacientes estrábicos. Então, só para entender, o ácido que é colocado, ele age na musculatura, impedindo que ela se expanda? Isso, Como na verdade, funciona, o mais ou ácido menos? não. O ácido é ácido hialurônico, que é outra coisa. O Botox, que é o que todo mundo conhece como Botox, o nome dele chama-se toxina botulínica. Sim. Tá? A toxina botulínica, ela tem o poder de relaxar a musculatura. Né? As pessoas acham que a toxina age só no músculo, mas na verdade a toxina ela age nos neurônios, ela age no sistema imunológico, ela age nos neurônios colinérgicos. Então não é local, a gente aplica no local. A ação Só que é a ação local. não é. Vai pro sistema nervoso local, e ele processa mas ele vai lá, ele interrompe o impulso elétrico das sinapses. Né? Na região. Na região. Então, Nossa, assim, ele vai ali e interrompe o impulso elétrico. E aí, com o tempo, conforme a musculatura vai voltando seu movimento, novas sinapses vão se formando. Né? Então, assim, por isso que hoje a gente não faz só a toxina botulínica para estética. Né? O SUS, hoje no Brasil, está liberando a toxina botulínica para pacientes que tenham parada cerebral, né? Paralisia cerebral, na verdade, pacientes que tenham contraturas musculares. Então, assim, claro que é uma questão de autorização, essas coisas todas, porque o paciente com paralisia cerebral, ele é aquele paciente que contrai muito, né? A musculatura se machuca. Então, é para fornecer qualidade de vida mesmo. Então, eu falo que a toxina botulínica não é somente para estética. Para bruxismo também, né? Tem alguns casos também que a gente indica pacientes com bruxismo, não tirando a importância de uso de placa, enfim, essas questões, né? Bruxismo é um fator, multifatorial, né? A causa, mas uma das questões principais é a questão emocional. Né, da questão do bruxismo. E aí, o pessoal conhece como Botox. Botox, Botox, Botox. Na verdade, o nome dela chama-se toxina botulínica. O Botox é como se fosse Bombril. Sim. Então, assim, quando você vai no mercado, você vai comprar um Bombril. Mesmo que você compre uma Solã, palha de aço, você vai comprar, não é leite condensado, é o leite moça. Isso, né? Mais ou menos essa... exatamente. Por aí. E assim, o que eu vejo, Carlos, é que a harmonização ela cresceu tanto, graças a Deus, que as empresas tiveram que crescer. Né, para poder oferecer um material de qualidade. Então, hoje tem muitas marcas no mercado, excelentes, que a gente usa. Eu uso nos meus pacientes particulares, nos cursos, nos pacientes de curso, né? E não só, era só toxina botulínica e ácido hialurônico para algumas regiões. Né? Então, o que é o ácido hialurônico? Ácido hialurônico é um produto biocompatível que o nosso corpo fabrica. Então, lá atrás, lá quando começou, o ácido hialurônico era tirado, né, de animais, de crista de galo. Então, só que tinha umas questões de reações alérgicas. Hoje, ele é totalmente sintético. Então, assim, ele é fabricado em laboratório, né? Então, ele é um gel. Esse gel, o nosso corpo fabrica esse ácido hialurônico. E com o tempo ele vai degradando.
Então, a gente repõe, né, coloca o ácido hialurônico em lugares específicos para fazer preenchimento, hidratação, uma certa formação de colágeno, né, devido ao trauma. Então, antigamente era isso. Eu aprendi isso. E hoje, a estratégia é até diferente. Eu falo para os meus alunos, escuta o seu paciente. Porque o que você tem a oferecer é tanta coisa que o paciente não sabe que tem tanta Sim. coisa para fazer, né? Se diz o tanta coisa em locais de aplicação ou tanta coisa na gama de produtos? Na gama de produtos. Porque locais são locais. Até porque né? se chega no Até paciente porque... e explica, vamos colocar que tem várias marcas. O paciente não entende se Não essa é boa, entende, se é aquela. exatamente. Então, E aí se você e o fala... dentista, você acha que ele tem que ir para qual cenário? Comparado a isso que você está falando das marcas, como que tem que ser uma explicação do dentista pro paciente em si? Fala, ó, essa marca ela oferece tal situação, tal... Eu vejo que assim, Carlos, antigamente as pessoas, elas, tipo assim, eu quero fazer o Botox. Hoje Joga na mão não. do dentista E faz. ou do Do profissional. profissional. Só que o que acontece? Cresceu tanto essa área que hoje os pacientes chegam falando: doutor, doutora, eu quero fazer um preenchimento de olheira com ácido hialurônico. Então eles já chegam classificando o que ele quer fazer, né? Então assim, a minha dica, né, meu conselho para o cirurgião dentista é que se você não tem interesse em fazer, faça o curso, estude para você poder indicar, direcionar ou até liderar algum profissional que faça, para você saber onde que você está fazendo, porque muitas pessoas hoje abrem mão da odontologia, pacientes, de ir cuidar dos dentes, mas a parte da estética tem que estar ok. Então é uma coisa que, assim, eu acho que é uma questão ética, nós como profissionais, né? Então, assim, tô atendendo um paciente, vou fazer uma anestesia nele, vi que tem um dentinho assim, assado e tal, a minha responsabilidade, eu falo, olha, nós vamos fazer esse aqui, porém, é importante que você procure um dentista ou que marque um horário comigo para a gente poder avaliar e tudo e ver o que é isso daqui para eu poder indicar, né? Então, nós não vamos deixar de ser dentistas, né? Sim. São pessoas que me perguntam, você ainda é dentista? Até né? porque você não pega a profissão e põe no bolso, né? Você não liga um botão agora, não, você... E assim, eu uso muito odontologia, muita odontologia. Eu não sei se eu estaria tão preparada para fazer a harmonização se eu não fosse dentista. Né? Então, assim, a questão de mordida, de oclusão, de musculatura, né? Então, assim, eu acho que todo dentista hoje, no quesito conhecimento, tá? Eu acho que todo mundo tinha que conhecer pelo menos o básico da harmonização. Né? Porque acontece que muitas vezes as pessoas, não, eu não quero isso para mim, eu não sei o que tal. Só que tem detalhes que você consegue melhorar aquele tratamento que você faz. Então, por exemplo, o implantodontista, ele faz um protocolo lindo, né? Faz superior, inferior, lindo, lindo. A hora que o paciente sorri, tá faltando alguma coisa. De repente, ele tem um sorriso gengival. E aí o protocolo não sobe até onde precisa. Então, você pode fazer um preenchimento labial, que é a moldura do quadro, ou indicar um preenchimento. Não precisa você fazer, ou indicar, né? Mas se você conhecer o que a harmonização pode trazer para você dentro da especialidade que você atua, você pode prosperar ainda mais, né? E poder transformar ainda mais o sonho, né? E a realização daquele paciente. Né? Tem muitas técnicas. A toxina mesmo você faz para sorriso gengival. Paciente que sorri muito alto, tem essa musculatura, né? Que a gente fala que são os músculos elevadores, né? Do lábio superior, da asa do nariz e tudo. Ele eleva, se você aplica a toxina nessa região, ele baixa. Né? E aí ele não expõe tanto a gengiva e fica mais estético. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem essa alternativa. Né? Então, isso aqui é legal. Então fica mais da percepção do dentista claro. em conhecer pelo menos o básico, que nem só esse básico que você falou já vai ser desbloqueio para muitos que deixam de oferecer um produto ao seu paciente, não necessariamente financeiro, mas de conhecimento para ele. Exatamente. Porque isso gera valor para o dentista. Opa, o paciente foi numa clínica e ninguém falou isso. Ele caiu na sua clínica, veio por indicação, ou seja, por alguma coisa. Nossa, nunca ninguém me falou isso. Que se eu aplicar fazer harmonização em determinadas partes do meu rosto, vai equilibrar um outro cenário que, às vezes, o dente em si, que era a causa principal, não ia solucionar. Sim, e outra coisa também, por exemplo, pacientes que têm indicação, né, o público daqui,
né, dessa entrevista são os dentistas. Então, um paciente que é indicado cirurgia ortognática, Sim. né? Então, as questões ósseas e tudo e tal. Mas ele não quer fazer. E hoje em dia as pessoas não querem, não são todas que querem passar pelo processo de cirurgia pós-operatória. O resultado é e tal. bonito, né? Mas aí tem dois cenários. Tem aquele paciente que ele tem medo de como vai ficar. Então, ele tem o receio de fazer e não vai fazer porque ele tem medo, porque não tem um mockup, né? Para poder fazer. E aquela outra pessoa, assim, que não quer fazer. Então, o que ela faz? Ela faz um tratamento compensatório de ortodontia, né? Para corrigir a posição dentária dela. E o queixinho dela, que fica mais para frente, ou o queixinho que fica mais para trás, ou a maxila que continua para trás, né? Ou a mordida que continua cruzada. E aí o queixo acaba apontando para um lado ou para o outro. O que você consegue fazer na harmonização? Você consegue equilibrar. Olha que bacana. Então, um paciente que você olha o perfil dele, ele tem perfil classe 3, ou seja, o queixinho dele é para frente, porque ou a mandíbula dele é muito desenvolvida, ou a maxila dele é muito retraída. O que você faz? Você faz uma análise da face e você faz preenchimento de ácido hialurônico intersumédio de face. E aí você projeta essa face e ele fica em equilíbrio, ficando em classe 1. Entendeu? A parte dentária, não. A parte dentária é a ortodontia, é o que tem que ser feito. É porque aquilo né? é uma alternativa para, até mesmo se a pessoa escolher fazer ortognática, você ainda assim precisa equilibrar de alguma outra forma. Não é só fez, Sim. É isso daí, bacana, legal, seja feliz, não. E aquele paciente, ao contrário também, o paciente classe 2, que o queixinho é bem para trás, e aí você consegue fazer um avanço dessa região, fazendo contorno, tudo com produtos, né, e tecnologias da harmonização, e você equilibra. Um paciente classe 2, ele vira classe 1. Né? E também a questão, por exemplo, você falou um detalhe da ortognática, que o paciente de repente passa por esse processo, usa o aparelho, faz a cirurgia, finaliza o aparelho, só que muitas vezes a limitação dessa cirurgia. Eu não consigo avançar tanto quanto eu gostaria, ou o resultado não ficou tão bacana como eu gostaria. Quem vem para fazer o refinamento? A harmonização. Legal. Entendeu? Até porque se você uma cirurgia ortognática, ela é complexa, ela não mexe só com o osso, né? Mexe com o ligamento, com tudo. E não é calculado a limitação que vai ter depois, né? Tanto que o mockup, a gente consegue prever um cenário futuro mais próximo da realidade do que vai ficar. Tanto em prótese, em faceta, reabilitação, a gente consegue ter esse cenário. E a harmonização, ela nos dá essa previsibilidade do que pode, do resultado final, do que pode Tem alcançar. muito paciente, por exemplo, que me procura para fazer a rinomodelação. A rinomodelação é um procedimento muito delicado, né? É diferente de uma rinoplastia. Então, o que é a rinoplastia? A rinoplastia é a cirurgia plástica que se faz no nariz, né? Quando a pessoa está insatisfeita por alguma questão. E a rinomodelação é com ácido hialurônico ou com fio, né? Que você faz a técnica e é algo provisório, não é definitivo. Então, a maioria dos procedimentos de harmonização, exceto a bichectomia e alguns fios definitivos, eles são provisórios. Então, o próprio corpo ele vai fazendo o processo de reabsorção, né? Em alguns materiais, eles vão induzindo a formação de colágeno, né? Enquanto eles vão sendo reabsorvidos, tá? Mas tem gente que fala, não, mas eu queria algo definitivo. Já faz uma vez, acabou. Só que a gente envelhece. Né? Então, assim, tem alguns famosos, algumas pessoas que o pessoal acabou, sabe, virando meme e tudo, porque fez lá atrás, mas fez com produto definitivo. E aí o que acontece? 20 anos depois, os seus coxins de gordura já não são os mesmos. A sua musculatura já não é a mesma. A sua flacidez de pele já não é a mesma e vai pesando. Né? Então, eu sou a favor dos procedimentos que não são definitivos. Que você vai acompanhando o envelhecimento natural da face, né? No caso do corpo, né? De cada um. Então, eu sou muito adepta disso, então eu converso muito com o paciente disso, porque tem paciente que fala, doutora, eu quero ficar 30 anos mais jovem. Aí Bastante a gente tempo. a gente mudar para 30 pra anos entender, da vida da pessoa? Exatamente. E assim, eu vou tirar 30 anos de história da vida dessa pessoa, né? Então, tudo que ela tem está ali,
tem a ver com a marca da vida dela, né? Então, é entender o porquê que ela está querendo voltar há 30 anos. Deu para entender que não é sobre harmonização? Né? Então é entender por quê. Porque há 30 anos atrás eu não tinha perdido fulano, ciclano, beltrano, não sei o que lá. Eu era feliz. Agora eu não sou mais. Entendeu? Então aí a questão não é sobre harmonização. Né? Então eu acho que o profissional ele tem que ter um entendimento básico, né, sobre a própria gestão da emoção, do desenvolvimento pessoal. É uma dor, né? A pessoa quando procura um serviço de saúde, Sim. Principalmente nessa questão estética, ela vem como uma dor. Vem como uma dor, exatamente. E a gente entender essa dor. Não, nem necessariamente é uma dor física, está doendo, não. Mas o dentista ou o profissional que quer entrar nesse ramo, ele tem que entender sobre a dor da pessoa. Sim, tem que entender. E a partir daí decidir o que vai ser feito. Porque senão a pessoa vai, faz o processo, só que a dor ainda vai continuar lá. Sim, exatamente. Né? Não vai fazer sentido na vida da pessoa. Eu me encontrei, assim, na harmonização, que eu falo que eu brinco que eu sou harmonização raiz, né? Harmonização orofacial raiz, porque não tinha na época tantas áreas, né, da saúde fazendo harmonização. E eu acho ótimo isso, eu acho lindo. É a farmácia, é a biomedicina, é a enfermagem, né? Várias áreas e, assim, cada uma com a sua bagagem. Então, hoje, antes eu dava aula mais para dentista. Hoje eu dou aula tanto para dentista como para médico, biomédico, enfermeiro, né, esteticista. E, assim, são pessoas que agregam muito. Então, se você faz aquela modelagem de você extrair aquelas questões de cada um, você monta a sua própria estratégia, né? Sem perder a ideia, né? Sem perder a essência, que é o cuidar de pessoas. Porque a gente foca tanto no automático, a gente liga o automático e passa a vida inteira estudando sobre técnica, sobre a profissão, sobre saúde, para você se especializar. Só que você sabe cuidar de pessoas? Ou você tá estudando só para execução? Entendeu? Sim. Então, assim, a harmonização ela veio muito para isso. Porque se você olhar a parte de visagismo, né, de você entender a personalidade, a ideia de cada um, tudo vai fazendo sentido. Eu vejo muitas pessoas entrando na faculdade agora para fazer, por exemplo, a odontologia, Isso que eu mas ia te com a perguntar. cabeça já virada para a harmonização. Então, ele não quer aprender a fazer uma restauração, Vai ele passar não todo quer o processo aprender... que é penoso. Exatamente. É aquilo, já quer o resultado de anos de profissão de que nem você hoje tem sucesso e o que está olhando lá atrás não quer trilhar o teu caminho. Ela já quer os anos agora que você está colhendo os frutos. E eu não vejo bastante isso. gente falar, não, eu tô fazendo odonto, mas Deus me livre, fazer arrancar dente, fazer restauração, fazer isso, aquilo, tal. Mas assim, eu falo, eu me considero uma profissional, né, dentro da minha evolução excelente, porque eu passei por todas essas etapas. Então, a hora que eu bato o olho no rosto hoje, na face, as meninas até falam, as professoras que estão comigo no instituto, elas falam, nossa, Paty, mas eu não tinha visto esse lado assim, esse lado assado, mas isso tudo faz parte da bagagem de vida que você tem. Né? E cada um então, tem assim, uma, você se completou com, não só com odontologia, com outros cursos e outras pessoas do seu time também teve outras vivências de outras situações. Com certeza. E isso é que é legal, acho que do seu instituto é isso, que são profissionais que têm diversas histórias, diversos aprendizados que no final formam exatamente. um conjunto, uma família que vai oferecer o melhor exatamente. Com visões de todas as áreas. Isso aqui é bacana, né? Deixa eu te perguntar, qual seria a sua estratégia hoje, se você começasse na odontologia? Que caminho que você trilharia hoje para chegar numa liberdade financeira? Com o cenário que você vê hoje, com o marketing, com o Instagram, com as mídias sociais em si, com todo esse leque de informação e de cursos, enfim, que provavelmente a gente não tinha na nossa época, né? Não tinha tudo isso, então foi mais difícil. Né? Você teria uma estratégia hoje? Que nem eu comecei com 18 anos, quero cursar odontologia. Se você tivesse o conhecimento que você tem, que caminho que você trilharia? Você faria a odontologia já mirando a harmonização, ou você iria para entender mais de reabilitação e associaria com outras coisas? É mais ou menos esse sentido a pergunta.
Então, Carlos, só veio uma palavra na minha mente aqui quando você fez essa pergunta, e a resposta é honestidade. Eu acho que você pode trilhar o caminho que você, né? Às vezes, o caminho que eu escolhi lá atrás nem era a odontologia, né? E a odontologia hoje transformou minha vida. E ok, eu faria de novo? Não sei, eu acho que eu sou tão resiliente em a me adaptar às questões, né? O honestidade que eu quis dizer, Carlos, é você ser honesta com você mesmo e com o outro, porque as portas vão se abrindo naturalmente, né? De você ser ética, ser profissional, ser responsável, não querer, sabe, a ganância, né? Negativa. Entendo. Né? Então, são coisas que nenhum profissional consegue alcançar a realização pessoal se ele não tiver essas questões que, para mim, são inegociáveis. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tendo a gratidão, agradecer por cada, sabe, você ser esforçado, levantar, arregaçar as mangas e ir atrás, e não ter preguiça, estudar, né? E sempre com o seu propósito, sem subir em cima de ninguém, sem humilhar ninguém. Então, assim, a simplicidade, a honestidade, os valores são coisas que são inegociáveis para mim, sabe? Então, Sim. assim, eu acho que a gente... as portas vão se abrindo naturalmente, porque quando você tem isso consolidado na sua cabeça, né, no seu propósito de vida, todos os caminhos que você escolher vão ter pessoas boas que vão trazer coisas boas para você, que você vai ter a reciprocidade, que você vai poder também entregar. Então hoje eu falo, lá atrás eu tive muitas pessoas bacanas na minha vida e que me deram oportunidades e que eu sou muito grata. E que hoje eu posso dar oportunidades para outras pessoas também, né? Então assim, para mim não faz sentido se não tiver essa via de mão dupla. Né? Até porque Então, o propósito, se a gente trabalha com tudo isso que você está falando, formando um propósito, o propósito irão trazer pessoas para agregar e tirarão pessoas. exatamente. Esse é o E filtro. tá tudo bem. E tá tudo Né? certo. E tá tudo certo, Né? tá tudo certo. Não acho que talvez se não se enquadrar no momento, se enquadrará depois ou não. Para você ter uma ideia, eu tenho duas professoras que dão aula comigo no Sato Institute, que é a professora Cláudia e a professora Thaís. As duas fizeram faculdade comigo. Nossa. Há 25 anos atrás. Né? Então, nós nos conhecemos há 25 anos, fizemos 5 anos de faculdade e 20 anos de formada. E nós não éramos amigas na época da faculdade. Nós nos respeitávamos, tudo bem e tal. Uma conversa aqui, outra ali, mas era muita gente, não sei o quê. E tudo bem. E aí elas começaram, Paty, você pode atender aqui no consultório? Aí eu comecei a fazer a harmonização no consultório delas, já há um tempo. E aí a gente se conectou. Mas eu acho que se eu não tivesse conhecido elas lá atrás, talvez eu não teria a ideia de tipo, eu vou convidá-las ou elas me convidarem para atuar no consultório, né? Porque aí você vê o comportamento, você vê valores e só um detalhezinho, porque essa questão da honestidade, tudo é uma coisa muito forte dentro de mim, porque quando eu fui montar a equipe do Sato Institute, eu falei, Deus, me ajuda. Eu quero ser um canal, né? E esse canal, eu quero poder ajudar pessoas, né? Quero poder transformar vidas, né? A começar pela minha família, meu marido, meus enteados, minha mãe, meus irmãos, enfim, primos, amigos. Mas tem que fazer sentido para mim. Né? Então, o que você pode fazer? O que você vai me ajudar aqui para eu poder transformar outras vidas, né? E veio muito forte na minha cabeça a ideia da honestidade, do caráter, da ética, né? Porque eu vivi, né? Eu passei esses 9 anos assim em algumas escolas dando aula e tudo. E sou muito grata a tudo que eu vivi, mas eu vejo que você contrata alguém pelo currículo. Sim. E você manda embora ou você, né, retira ele do seu meio pelas questões emocionais, pelo comportamento, Isso que eu ia falar agora. não é pelo que você tem no currículo. Então, quando eu convidei, né, as pessoas, hoje que eu, graças a Deus, estou com uma equipe bem bacana, eu falei para eles, eu falei, não estou preocupado com o que você sabe de harmonização. Isso aí a gente estuda. Vamos junto, a gente senta, vamos estudar, vamos aprender o que eu não sei, nós vamos atrás, né? Vamos estudar e vamos crescer todo mundo junto. Uma coisa só que eu preciso que você tenha: os valores, ética, caráter, porque isso eu não consigo ensinar. Se não estiver alinhado com... É isso que a gente acabou de conversar sobre o propósito. Se não estiver alinhado com o seu propósito,
é melhor que não faça parte da equipe, Sim, é melhor sim. que sigam o propósito que eles têm. E tá tudo certo. E o problema é que às tudo vezes a certo. pessoa não tem propósito de nada, não entende o momento que aquilo que você começou, a gente começou bate-papo com isso, das pessoas não se entendendo, não se Sim, encontrando. Uma vez que a pessoa se encontra, ela sabe para onde ela vai. Sim. Eu me achei, então eu sei que eu tô aqui, para onde eu vou? Fica mais fácil para eu achar o destino final, fica mais fácil para pessoas que vão me levar até lá chegar até mim. Né? Isso que é legal. daí, Carlos, me fez querer estudar mais sobre a questão de gestão de pessoas, né, de entender como que as pessoas funcionam, né, as questões dos perfis de comportamento, essas questões do propósito mesmo. Então, assim, eu procuro fazer reuniões, né, tanto presenciais como online, porque eu também tenho uma equipe em Salvador, exatamente sobre isso, para despertar neles, né, dentro deles, a questão de propósito, não só da profissão ou do Sato Institute, mas família mesmo, né, poder melhorar os seus relacionamentos interpessoais, porque tudo funcionando lindamente dentro de casa, dentro de si, eles vão poder trabalhar com muito mais amor no Sato Institute. E é isso que eu busco, porque se fosse para eu trabalhar sozinha, eu ficava no consultório, entendeu? Mas não é isso, era algo maior, né, que vinha assim forte, e eu falei, não, então vamos lá, mas vamos fazer direitinho, vamos fazer bem feito. Você cheio de habilidades, de comunicação, de liderança, de propósito de crescer e transformar outras pessoas, né, tanto profissionais quanto pacientes. Sim. Então isso acho que brilha mais, transmite mais credibilidade, autoridade para trocar o projeto, né? Que às vezes a pessoa não tem isso e tá tudo bem também. É verdade. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Patrícia, nós não somos nada sozinhos. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Ela nem corno. Ela assim, não adianta, a gente não é nada sozinho. Então, assim, e já que não é nada sozinho, por que não ter pessoas que têm a mesma vibração, as mesmas vontades, os mesmos sonhos, né? Então, assim, tenham pessoas, né, à sua volta que acreditam em você, que motivem você e que você possa ter essa troca, né, de motivar e tudo, porque isso faz uma diferença tamanha na nossa vida. Faz. Né? As pessoas que a gente escolhe para andar, tanto cônjuge, os familiares também, que a gente não escolhe família, porém os que querem bem estão conosco sempre. Eu quero mais perto de mim, né? Sim. E isso que vai me impulsionar para eu crescer e ajudar outras pessoas. Sim. Então tem que estar tudo alinhado. Tudo alinhado. Fazendo sentido na vida, né? Com certeza. E vamos falar um pouco de PNL, né? A gente estudou junto o Practitioner, né? Você fez o Master e eu acredito que muito da comunicação que a gente tem hoje, ou a falta dela, tem a ver com o PNL. Então, se a pessoa entende de PNL, consegue liderar melhor, consegue oferecer a melhor solução para outros, para pacientes, ou para a solução de problemas mesmo, né? E por que você decidiu estudar PNL? Então, foi naquela fase, né, que eu falei, que eu contei para você, que eu estava em transição ali, e eu falei, eu preciso entender, preciso estudar, preciso saber por que eu tô me comportando dessa forma, né? E assim, uma coisa que acontecia muito comigo, eu sou muito empata. Então, eu sinto muito a dor do outro, e eu atendendo o paciente, eu ficava esgotada. E aí, às vezes, eu gostava muito da paciente, mas eu saía assim, acabada. Não sei se já aconteceu isso com você. Já. E aí, eu ia pro banheiro, lavava o rosto, tomava uma água, né? E aí, voltava. Mas eu falava, tem alguma coisa estranha, não é possível. E aí, eu fui fazer um curso de Reiki, que eu gosto muito dessa área. Comecei a entender umas questões de energia e tudo e tal. E aí, fiz um treinamento, né, de final de semana, que chama-se o Leader Training. E eles focam muito, a filosofia deles é com PNL, Programação Neurolinguística. E aí esse treinamento, ele mostrou para mim as questões dos perfis de comportamento de cada um. Né? Então aí fechou todo, eu entendi tudo. Porque eu falei, como que você lida com o outro? Você tem suas crenças, né? Você tem aquilo que você acredita ali consolidado, né? Então assim, você foi criado dessa forma e é baseado naquilo que você acredita. Você segue sua vida
baseado naquilo que você foi educado, criado, enfim. E hoje você tem as suas próprias ideias, tira as suas próprias conclusões. E o outro? Por que que o outro muitas vezes não aceita uma opinião sua ou alguma coisa assim? E aí começam os ruídos de comunicação, né? Então, isso dentro de casa, às vezes o paciente falava alguma coisa e eu não queria entender o paciente no sentido, por que que ele tá falando isso? Nada a ver isso daí. Nada a ver para mim. Tem muito a ver para ele. Né? Então, a PNL entrou na minha vida para mudar realmente. Então, foi assim, uma chacoalhada que a PNL trouxe para minha vida e, assim, eu não vivo sem. Porque tudo eu acabo analisando. Então, assim, mudou muito e facilitou muito a comunicação, muito mais com os pacientes, em casa, com a minha mãe, por exemplo, com os meus irmãos, com o meu marido. Então, assim, cada um, por exemplo, meu marido, ele tem um perfil, eu tenho outro. De repente, a forma como eu estou enxergando é a forma ele está enxergando o oposto. Mas não é que ele quer fazer isso para, sei lá, por algum motivo para me provocar? De jeito nenhum. Ele enxerga daquela forma. Então, se você sabe que ele tem aquele perfil de comportamento, você vai ter uma abordagem diferente. Sim, justamente. Né, frente àquela situação. E ele sabendo disso, melhor ainda. Porque ele também vai abordar de uma forma diferenciada. E não com os olhos dele, com os olhos de como, né, é o meu perfil. Né? Tô dando um exemplo assim de relacionamento pessoal, mas, por exemplo, paciente que chega, tá marcado 8 horas, 8:01, ele já olha no relógio e já fala se está atrasado. Esse perfil de paciente é aquele paciente analítico, né? O da planilha, o que gosta dos horários ali, tudo certinho. Aquele outro que chega no consultório, traz bolo, traz as coisas tudo, e fica lá conversando com a secretária, e senta na recepção, e conversa, é atendido, quando sai continua lá, né? E é um outro perfil. Então, você precisa entender de pessoas, entender de perfil de comportamento para você poder atingir, né? Captar e acolher essa pessoa como ela é. E não como você gostaria que ela fosse. E a PNL eu acho interessante, com tudo isso, com todo esse cenário de análise de comportamentos, ela te dá uma ferramenta que é a flexibilidade. Isso te torna flexível. Demais. Para a tua resposta de acordação da pessoa, que nem a questão do atraso. Se a outra pessoa, o dentista ou o profissional que for atender alguém, não entender, não for flexível, acaba levando para o pessoal. E acaba sofrendo com isso. E pensa uma rotina com 10 pacientes, 15 pacientes por dia ou mais, no final do dia, como que vai estar a vida do dentista? Vai estar, é aquilo. E pessoas que têm uma empatia, que absorvem mais emoções, não conseguem aguentar a carga. Né? E eu acredito que a PNL é legal por isso. Se eu entendo que não é pessoal que a pessoa está me falando, ela só não soube se expressar e eu não soube entender, ou com PNL sim, eu soube entender o que ela está me dizendo, o suficiente para não levar para o pessoal. Opa, exatamente. Aconteceu isso com ela teve algum problema no dia, ou peraí, deixa eu perguntar mais sobre essa questão para eu poder discernir melhor, até porque minha resposta é com base do que eu entendo, com base do que você me fala, que eu vou formar uma resposta. Sim. E a PNL é legal por causa disso. Com certeza. Né? E eu te falo, Carlos, que eu aprendi muito com a PNL para poder lidar com as minhas emoções. Exatamente por isso. É porque você é sensitiva, porque você é empata e qualquer coisa eu choro. Né? Qualquer coisa assim, né? Não qualquer coisa, mas um comercial de pasta de dente, por exemplo, eu dou uma choradinha. Brincadeira, mas assim, as reportagens de jornais e tudo, eu me sensibilizo muito, então eu não assisto. Né? Só que eu sou assim, é o meu perfil de comportamento. E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Entendeu? Depois que eu entendi da PNL, eu falei, não, gente, eu sou normal. eu só tenho esse perfil de comportamento. No começo, você contou a história mais ou menos sobre empatia. Eu lembro que no começo, eu trabalhei numa clínica popular e não sabia fazer ainda. Eu não sabia tratar canal. Sabia a teoria ali, mais ou menos, põe a lima assim, assim assado, porém não era o endodontista. E veio o paciente na emergência, jogaram para mim lá. E eu trepanei. Né? Trepanei ali o dente do paciente, ou seja, ele perdeu. Eu fui para casa, não dormi, eu chorei. Os primeiros pacientes meus eu já queria desistir da profissão, já falei, não é para mim. E falava, mãe, putz, desculpa, me perdoa. Me martirizava e não era. Aí eu comecei a entender, bom, como que eu vou resolver isso? No dia seguinte, né,
paciente foi e de boa. Eu falei, ó, infelizmente perdeu o dente. Expliquei, ele entendeu a situação. Ele falou, não, tá bom, quanto que é o implante? Eu vou colocar um implante, não tem problema. Né? Entendeu o meu lado, ou seja, ficou tudo bem, não é o fim do mundo. O problema é como que a gente se comporta com a ação. Teve o cenário. Como que é o meu comportamento? Como que é o seu comportamento? Né? E outra, muitas vezes você vai agir conforme o que você acredita, as suas crenças, como você foi educado, como o que você viveu até aqui, né? Então, assim, a sua ação, ela é decorrente da sua experiência de vida, né? Então, a PNL entra para você entender esse perfil de comportamento e entender se aquilo é seu mesmo, né? Então, depois que eu entendi quem era a Patrícia, que foi a PNL, que também contribuiu demais com isso, eu comecei a entender o outro. Aí você começa a exigir menos do outro, né? Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito assim, resiliente, sempre de entender o comportamento do outro, mas a PNL fechou assim para mim, foi padrão ouro, assim, entendeu? Eu super recomendo as pessoas não só trabalhar o autoconhecimento, mas a PNL, a programação neurolinguística, realmente foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, profissional, enfim. Até porque, que nem a gente conversou sobre currículos, né? Pessoas para trabalhar no seu instituto, elas têm um currículo, não necessariamente precisa ter, sim, você tem uma análise mais de comportamento, se está alinhada com o seu propósito, Sim. com o propósito do instituto ou não. E pessoas, elas geralmente, empresas, são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Né? Ou seja, então, se eu analiso o meu comportamento e se o gestor analisa o comportamento também, não só pelo currículo, que é mais ou menos a base que você passou, dificilmente essa pessoa sai da equipe. Né? Porque ela vai crescer e vai estar tudo alinhado. Então, a PNL ela tem uma base comunicativa de entender o porquê que não está rendendo, né? Tem metas, né, métricas. Questão, às vezes o profissional, no caso para mim, teve uma atitude que assim, eu não gostei, mas sou eu que não gostei, né? Então assim, eu sou a líder, então eu vou chegar e vou abordar, não, eu vou entender o porquê que ela agiu daquela forma e o que levou ela a fazer aquilo. Né? Então a PNL, ela me trouxe essa resiliência. Que às vezes você entender no outro lado até faz sentido. Sim. Opa, não pensei nisso. A partir do momento que você entende o perfil de comportamento dela, se é uma pessoa, sei lá, agiu assim, assado, né? Passou na frente de alguém e tal. Será que ela é uma pessoa ansiosa? Será que é uma pessoa proativa? Né? Será que o que estava na cabeça dela? Deixa eu entender o cenário por trás disso e aí você conversa com muito mais propriedade, sem não é chamar a atenção, é você entender aquele cenário e colocar ali em pauta para que as coisas todas cresçam e todo mundo, e o mais gostoso que agora está acontecendo, Carlos, é que todo mundo está nessa sintonia também, está todo mundo querendo se entender um ou outro. Então você fez aquilo porque você é assim. Tá, então legal. Você é esquecida, mas você é esquecida por quê? Porque tá dentro do perfil de comportamento dela. O que você pode fazer para poder deixar de ser esquecida ou ser menos esquecida? Então é um ajudando o outro, né? Então assim, para mim, de verdade, se o Sato Institute acabar hoje, eu já tô realizada. Porque eu acho que eu consegui plantar uma sementinha, não só na vida dos profissionais que estão comigo, né? Então, até vou citar os nomes aqui. Lá em Salvador eu tenho a professora Elizabeth, tenho a professora Tássia, tenho o doutor Mário, o doutor Márcio, que eles estão como monitores hoje lá do Sato Institute. Aqui de São Paulo eu tenho a professora Thaís, a professora Cláudia, a professora Vanessa. Então, assim, eu tenho uma família, na verdade, sabe? E a gente tem se dado muito bem, claro, entendendo as limitações de cada um, os defeitos de cada um, né? E as qualidades de cada um também. Então, é equilibrar e cada um poder dar aquilo que tem de melhor, que é o que eu vejo no dentista. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente não tem tempo para isso. Né? Nós somos formados na graduação para a gente exercer a profissão, mas para você administrar, para você fazer a gestão do negócio, para você poder lidar com pessoas, ninguém te ensina. E aí você vai aos trancos e barrancos. O mercado seleciona, eles te dão a base de tudo, a gente conversou de todas as especialidades, você vai entender disso e que vem isso melhor. Sim, né? Exatamente. Eu lembro que falou isso o professor meu, que vem isso melhor. O mercado vai te selecionar ou não. Se você for bom, parabéns. Se você for ruim, meu amigo, procura outra coisa. E não é bem assim, né? Não é. Porque se vai pro lado humano, a pessoa às vezes... Né, eu lembro que teve um professor de cirurgia, ele falou assim para mim, se você tem problemas, se você acha que você vai ficar rico ou se você tem outro tipo de problema relacionado
a pessoas, ele fala que você desista agora. Porque se você estiver pensando na riqueza, você não vai conseguir. E se você tiver problemas com pessoas, surgirão todo dia uma pessoa diferente para te criticar, para falar que você não é bom. Aí vamos analisar essa pessoa? Então vamos analisar esse professor? Tipo assim, olha as crenças que ele tem, né? Que ele tinha, as crenças limitantes dele. Provavelmente ele já passou por alguma experiência, várias experiências que fizeram ele acreditar nisso daí. E ele só tá passando para frente. Agora, cabe a você, né? Se você não tem o seu autoconhecimento ali consolidado, você absorve aquilo e passa a vida inteira achando que você não vai poder prosperar. Ficou por muito tempo. Eu fui desbloquear esses tempos atrás. Exatamente. Eu comecei a olhar e falei, peraí, mas é tão ruim assim? Não, Sim. eu fui entendendo, fiz PNL, fiz hipnose. Aí pensei, cara, não faz sentido a forma que ele pensou. Entender a estrutura que ele pensou, justamente isso, Sim. que diz sobre ele, não sobre disso. ele, exatamente. Porque, querendo ou não, nós assim, como é muito alunos, bacana isso. absorvemos. O aluno está aí, ele está na graduação ou em colégio para quê? Para aprender do professor. Então, ou seja, eu estou programado para aprender tudo que você falar para mim. Exatamente. Tudo. Se você falar algo errado ou algo que para você é certo, porém não faz sentido porque fez para sua vida, logo você criou uma crença e tá eu na rua, né? Exatamente. E eu falo, nos cursos, eu não tenho muito... eu tenho, claro, o conteúdo e tudo que a gente apresenta, mas entre um tema e outro, eu entro nessa parte de PNL, né? Então, claro, sem o aluno perceber, né, que é PNL, porque tem algumas pessoas que às vezes têm as crenças e tudo bem, mas é a pessoa despertar, entendeu? É o despertar. Eu deixo o pontinho de interrogação ali para que a pessoa possa trabalhar esse autodesenvolvimento, né, esse autoconhecimento. Deixar o pontinho de interrogação e falar, isso daí fez sentido para mim, mas por que ela está perguntando isso? Será que eu estou feliz em ficar sentada no mocho 20 anos lá? Será que eu estou feliz assim? Então, é despertar essas coisas para que as pessoas... Eu vejo que as pessoas elas estão muito carentes e muito inseguras, porque a realidade virtual não é a realidade da gente. Sim. Né? O que as pessoas postam em rede social, até os casos de harmonização, você vê casos de antes e depois belíssimos, só que aí vai ver ele não é funcional. Né? Então, assim, um lábio, por exemplo. Né? Tem paciente que fala, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com esse lábio. Mas aí você vai olhar a foto que ela mandou, o profissional fez um lábio bonito, tudo tá ali bonitinho, quietinho, mas é uma região de mímica. Então a pessoa fala, a pessoa beija, a pessoa come, e aí o ácido hialurônico, ele não tem a densidade que precisaria ter para poder ter essa mobilidade, né? Então, assim, são coisas que a gente vê no Instagram, vê na rede social e tudo. Instagram tem pacientes que veem resultados de faceta, né? Sim. O paciente é artista, Eu quero mostra o isso. Neymar, eu falo, então, eu quero ficar igual. A pessoa não tem nada a ver, fala, meu amigo, não dá, mas comprou a ideia da foto que foi postada. E não é, porque não assim, é. até a pessoa que postou a perfeição, ele tem casos que não ficaram perfeitos. Por que não postou também, então? Né? Mas é isso então mesmo. não adianta eu vender um patrocinado de algo desse formato, sendo que eu preciso educar e saber que cada paciente, cada caso é um caso. Sim. É o que eu acredito na geração de conteúdo com autoridade. E saber explicar para o paciente que tem limitações e que nem tudo é perfeição. Sim. Parece que tudo é faceta. Não, eu vou colocar a faceta, vai alinhar tudo certinho. Não, tem que ter uma ortodontia. E uma coisa São coisas funcionais, né? Tem um índice, assim, de pacientes que chegam nesse perfil, né? E aí, o que eu faço normalmente, Carlos? Eu trabalho o lado humano. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Né? Então, essa boca aqui, ela não vai se adaptar ao seu perfil de face por causa disso, disso e disso. Né? Então, assim, e às vezes ela está querendo projetar algo que está com vazio dentro dela. Então, a gente precisa entender esse vazio para poder preencher ele com amor, com carinho, com atenção. E, de repente, até encaminhar para um tratamento ou alguma coisa assim. Porque a pessoa começa a se olhar para dentro. Né? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa... a gente já fez a harmonização, full face e tudo. Eu dei o espelho para ela antes. Aí eu falei para ela, qual a sua dor? O que te incomoda? Ela falou, eu não quero me olhar no espelho. Eu falei, por que não? Ela falou, porque faz meses que eu não me olho no espelho. Eu tô com a minha autoestima muito baixa, e tal. E aí a gente foi conversando, eu fui conduzindo a conversa, tal, não sei o quê, até que ela permitiu se olhar no espelho e me falou qual era a dor dela, a gente trabalhou. E aí hoje de manhã eu mandei mensagem para ela. Falei, como é que você tá? Tá tudo bem? Doutora,
você mudou a minha vida. Eu não paro de me olhar no espelho. Então, assim, isso pra mim Transformação, olha aí. tá perfeito. É mais ou menos... hoje em dia, aí que está a diferença do valor, né? Do preço e do valor. Do preço e do valor. É a transformação que você entrega. Entregou a transformação, você vai ser muito bem pago, muito bem recompensado pela transformação que você Exatamente. deixa no paciente. E não é o preço, não é o preço da seringa de ácido hialurônico, né? É a vida que você vai transformar. Então, assim, os alunos que estão, né, estão fazendo odontologia, os que estão se formando, querendo fazer harmonização, se isso é dentro do seu propósito de vida, mergulha. Vai que dá certo, né? Mas entenda que o dinheiro, né, o sucesso vai ser uma consequência das suas escolhas e daquilo que você faz. Então, arduamente, se tiver que trilhar caminhos, né, mais sinuosos, trilha esse caminho, porque vai te fazer ter a maturidade, vai fazer você crescer para que você se torne um profissional de excelência, né? Isso mesmo. E aquela história, voltando toda, a honestidade, a humildade, né? Sem pisar em ninguém, agradecer sempre por tudo, né? E principalmente pelos momentos difíceis que te fizeram ser a fortaleza, Sim. né? Para você chegar onde você chega. Até porque a profissão, às vezes o dentista escolhe uma especialidade e não se encontra, investe dinheiro, investe tempo, Sim. investe sonho. E às vezes ele não se encontra, não tem um resultado imediato e acaba desistindo. E né? tem aluno que fala para mim, eu não vou fazer harmonização porque assim tem muita gente fazendo, ou eu vou fazer harmonização porque eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro. Nossa, vários alunos falam isso. Eu falo, mas tem esse caminho aí tem coração? Porque se tem coração, minha filha, não importa. Você vai fazer odontopediatria, vai fazer periodontia, vai fazer endodontia, você vai ser um profissional de sucesso. Sim. Porque aquele caminho tem coração. Então não olha o dinheiro é uma consequência daquilo, né? Então, assim, você vai tirar aquela dor, que dor que você quer tirar desse paciente, né? Então, assim, é você entender realmente o seu propósito de vida, né? Então, eu falo isso nos cursos que eu dou, né? Eu falo, entenda, o que você está fazendo o que aqui? Né? Você está fazendo o que sentado, parando o seu consultório, investindo, né, nos seus estudos. Vamos fazer as coisas direitinho? Vamos fazer bem feitas? Que nem até para estratégias de vendas. Agora vamos falar um pouquinho de vendas, né, pro dentista. Pro dentista, que ele quer uma estratégia para fechar um alto ticket, um high ticket, um cliente que com harmonização, né, que não outras especialidades, mas a harmonização em si. Que estratégia que ele pode estar usando para poder fechar esse cliente high ticket, sem ter medo de oferecer o valor certo, sem ter a objeção de que, será que o cliente vai aceitar ou não? Tem alguma estratégia? Você conhece algum script ou alguma forma de pensar que facilitaria o dentista a fechar um cliente high ticket? Então, eu acho que assim, é o cliente que todo profissional quer, né? Sim. É o que está disposto ali a pagar. E a gente volta para o mesmo assunto, Carlos. Eu acho que é a questão de você agregar valor ao seu serviço, né? Então, desde um acolhimento na recepção, até um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a sua recepcionista recepcionar bem o seu paciente, né? Você agregar valor, por exemplo, ele sentar na cadeira e de repente ter uma TV para ele poder escutar uma música, ou até você colocar as suas propagandas, né, ali. Tudo isso você vai agregando valor, né? Então, quando você chegar no momento de passar o valor, ele já passou por tantas experiências bacanas no seu espaço que ele entendeu que aquele preço que ele tá passando, que você está passando, ele está agregado ao valor de tudo que ele viu, né? Então eu acho que isso é um fator, né? Uma coisa que eu tenho no consultório é o propé, né? Então o paciente ele entra de propé na sala e tem gente que sai e fala, nossa, mas nem todo mundo faz isso, né? E aí fica num saquinho, tem a etiqueta com o meu nome, não sei o que e tal. Então, assim, eles dão valor para isso. O paciente deita, vou colocar o gorro em você, né? Então, são valores agregados, né? Então, é o que eu falei, você não vende seringa de ácido hialurônico. Quem faz harmonização, por exemplo, né? Você não vende seringa de ácido hialurônico, você vende sonhos, né? E tudo isso é um passo a passo. Ele começa desde a recepção
Com certeza. E você torna mais humano, vai tornando mais humano Mais até humano, o mais valor humano. final que Exatamente. o paciente sente esse valor, se fizer Então, sentido para ele, que aumentaria sim. sim essa possibilidade de fechamento de alto ticket. Sim, sim. E assim, muitas vezes o dentista, como não tem essa formação, a gente tem medo, né, de passar o valor, né? Então você fica assim. Então eu falo, as pessoas só vão até onde você dá limite para elas. Então você vai se posicionar como profissional e você é simples, o paciente chega e você vai falar assim, olha, a toxina é tanto. Vou falar, tá bom. O que você agregou de valor ali? Né? Então, se você tiver hoje em dia as empresas têm, né, os desenhos de anatomia, você desenha em cima, explica isso e aquilo, a sobrancelha mais alta, mais baixa, tal, preenchimento de olheira, que eu vou entrar assim, vou entrar assado, tal. Você está colocando ali o seu conhecimento e está agregando valor ao seu serviço, né? Então, o preço do produto, ele passou a ser irrisório. Entendi. Né? Então, eu acho que você juntando, por exemplo, quem faz intraoral, né? Por exemplo, pega um guardanapo e dá um guardanapo para o paciente, aqueles guardanapos impermeáveis, que passa para um lado, a saliva vai para um lado, passa para o outro e o guardanapo fica seco, né? Então, assim, aquele paciente que tem o perfil, né, de tato, ele vai bater o olho e vai falar, nossa, me deu um guardanapo que, pelo amor de Deus, e ele sabe que ele está pagando por isso. Sim. E qual é o valor agregado disso? Você entendeu? Entendi. Então, assim, o cafezinho, de repente o banheiro que o paciente vai, o profissional, ele entra no banheiro que o paciente vai, tá limpinho? Tem uma escova de dente, pasta de dente lá para ele poder tomar um cafezinho ali com você e depois escovar o dente para poder ser atendido? É valor agregado. Ah, mas eu vou colocar uma pasta de dente dentro do banheiro, mas você vai agregar o valor. É percepção de valor, é tudo que o paciente Exatamente. perceber como valor, então, isso a vai dica facilitar. que eu dou, Carlos, é assim, imagine você sendo atendido. Sim. Como que você gostaria de ser atendido? Né? Com carinho, com respeito. Quem não gosta de estar num ambiente como esse? É que não necessariamente precisa de dinheiro, né? Que às Não. vezes a gente vende uma ideia de valor com todos. Tudo precisa de dinheiro. Não é dinheiro, é amor. É você entender, humanizar o atendimento com palavras, com a recepção bem treinada, Sim. com todos os profissionais alinhados. Isso é um valor. E Exatamente. isso gera uma emoção que o paciente ele não vai esquecer. Exatamente. Né? Legal, Perfeito, gostei. é isso mesmo. Essa é a dica que eu dou. Legal, então vamos para as considerações finais e todos os entrevistados que eu trago, eu costumo fazer uma pergunta, tá? E quero que você dê um conselho para algum jovem que esteja começando na profissão, né? Não necessariamente odontologia, mas com a sua vivência, com a sua história, que você deixe uma dica, um conselho para esse jovem, não importa a idade, se é 16, 17, enfim, que seja um jovem com sonhos, com dúvidas, e que através daquilo que você viveu até hoje, que você possa dar uma dica, uma direção, siga esse caminho que seria interessante. Bacana. E para pessoas que estão entrando na faculdade com 41 também, tudo bem? Serve. Pode colocar também. Eu vou dar o conselho para mim, então, né? Eu tô entrando na faculdade de estética, Carlos. Legal. E aí vai integrar tudo agora, né? Então, estudar sempre, né? A gente nunca para de estudar. Eu acho assim, quando a gente tem uma história de vida, todo mundo tem, né? Uma história de vida. E a gente tem que ter orgulho dela, seja ela como for, né? Eu tenho muito orgulho da minha história. Foi muita luta a minha faculdade, mais 2 irmãos estudando, todo mundo na mesma faixa etária, né? Então foi bem, bem árduo. Mas eu falo, graças a Deus foi árduo, porque eu não seria quem eu sou hoje, né? Então, assim, se você tá aí estudando com seus sonhos, não abaixe a cabeça, né? Lute, levanta a sua cabeça, dê um passo de cada vez, não passe por cima de ninguém, tenha a sua humildade, a sua simplicidade, os seus valores muito consolidados na sua cabeça e tenham pessoas que realmente estejam caminhando ao seu lado, né? E assim, estude. Isso é algo que ninguém tira da gente, nunca. Né? Então, estude, porque é isso que vai mudar a sua vida. Nossa, que legal, viu? Bom, Patrícia, vamos chegando ao final. Obrigado por ter vindo. Pessoal, esse foi mais um episódio do CH Hipnocast. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço que você siga nossas páginas no Instagram,
o meu é @carloshipnoterapia e também tem o ch.hipnocast. Peço também que você siga os perfis da Patrícia Sato e do instituto dela também, tá? Vai ficar marcado aqui na descrição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa para falar, Patrícia? Não, só te agradecer pela oportunidade, né? E eu espero um dia ter você conhecer lá também o Instituto, um prazer. o espaço. E conte comigo o que você precisar. Muito Vai ser um obrigada, prazer. viu? É isso aí, gente. Até o próximo episódio.